Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Primeiros 7 meses de 2019 voltaram a apresentar forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano. Brasil deverá produzir mais de 30 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar. Reposição de ovos de galinha na abertura da semana foi muito abaixo do esperado. Paraná, segundo maior produtor de soja do Brasil, deverá elevar a produção da oleaginosa em mais de 20% na safra 2019-2020. Tecnologia impulsiona a produção de grãos no país. E a agricultura 4.0. Captação de leite deverá crescer mais de 4% este ano no país em relação aos 33 bilhões de litros no ano passado. O Agora Agro já está no ar. Depois de um 2018 marcado por desafios e dificuldades para produtores brasileiros de aves e suínos, os primeiros 7 meses do ano voltaram a apresentar uma forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano. Números apresentados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, revelam aumento na produção e apontam fechamento em alta para o setor. A expansão das exportações para a Ásia, em especial a China, é vista com entusiasmo. O país é responsável pela importação de mais de 28% da carne suína brasileira e 13% de frango. Os números são extremamente positivos. O comportamento dos mercados interno e externo acenam positivamente para os setores de avicultura e suinocultura. O Brasil tem como principal driver de todos esses eventos a Ásia e a capacidade de produção animal brasileira coloca o país entre os maiores fornecedores de aves e suínos do mundo. Os dados são do segundo levantamento da safra de cana 2019-2020, que foi divulgado agora pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e aponta que este ano o Brasil deverá produzir mais de 30 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar e mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros a partir do milho, o que dá um total de 31,6 bilhões de litros. Nos subprodutos gerados a partir da cana-de-açúcar, o etanol anidro chega a 10,5 bilhões de litros, ou seja, quase 13% a mais do que em 2018 e 2019. Este composto, o etanol anidro, é utilizado na mistura com a gasolina. Já no caso do hidratado, a tendência é uma queda de 14% em relação à safra passada, chegando a quase 20 bilhões de litros. No plantio da cana, a produção chega a 622 mil toneladas. Em compensação, a área colhida está estimada em 8,3 milhões de hectares, uma queda de 2,4%. A reposição de mercadoria na abertura da semana foi muito abaixo do esperado e os negócios que aconteceram foram realizados sob muita pressão. Com isso, houve leve retrocesso nos preços dos ovos brancos e vermelhos. Nos ovos brancos, a queda na primeira semana do mês, 27ª do ano, derrubou o preço médio diário para R$ 73,00 a caixa, com 30 dúzias. De toda forma, o valor ainda é superior aos praticados na abertura do mês e no mesmo período do ano passado. Como a demanda segue abaixo das expectativas, o volume disponibilizado no mercado tende a continuar crescendo e afetando as condições normais de comercialização. Com isso, a semana deve continuar sendo de muita pressão sobre os preços. Informações de mercado já apontam uma nova baixa nos negócios realizados ontem. E depois do intervalo, nós vamos falar do Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil e que deverá elevar a produção da oleaginosa em mais de 20% agora nesta safra.
Tecnologia impulsiona a produção de grãos no país. É a agricultura 4.0. Captação de leite deverá crescer mais de 4% este ano no país em relação aos 33 bilhões de litros no ano passado. Nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O Paraná, tradicionalmente, é o segundo maior produtor de soja do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso, e deverá elevar a sua produção de soja em 22% agora nesta safra 2019-2020, cujo plantio já está próximo a começar. Pelo menos é o que estimou o Departamento de Economia Rural, o DERAL, na sua primeira estimativa para a nova temporada. A produção deve atingir por volta aí de 19 milhões e 700 mil toneladas, ante 16 milhões na temporada anterior, quando as lavouras foram afetadas pelo tempo seco e o estado perdeu a segunda posição no ranking de produtores para o Rio Grande do Sul. O aumento expressivo da produção, segundo o órgão do governo do estado, o DERAL, ocorreria pela recuperação das produtividades dependendo das condições climáticas, já que a área plantada com soja vai crescer apenas 1% para 5,4 milhões de hectares. O plantio de milho verão deve cair por volta de 6% ante a safra anterior para 335 mil hectares, perdendo espaço para a soja. Já o plantio de feijão primeira safra também deve cair por volta de 5% para 154 mil hectares. Com o recuo na área, a produção de milho verão no Paraná foi projetada em 3 milhões de toneladas, uma queda de 1%. Assim como outros estados, o Paraná tem deixado para produzir milho na segunda safra, que atingiu 13 milhões de toneladas em 2018-2019. Esta semana eu conversei com Daniel de Castro, ele é agrônomo e consultor em agropecuária. E nós falamos sobre o futuro, sobre o desenvolvimento das tecnologias que estão impulsionando o avanço nos campos de produção do país. Confira. Agricultura 4.0 é uma nova nomenclatura para dizer o seguinte: ou você está lá na frente na tecnologia, ou então vai ter problema sério com a sua produção e a sua produtividade. É mais ou menos por aí? Os recentes avanços aí nas pesquisas, na inteligência artificial, no uso de máquinas autônomas, na conectividade do campo, tem gerado resultados muito promissores e o futuro é essa conectividade do campo. E essa conectividade do campo vai trazer resultados e previsões mais assertivas para o produtor aumentar a sua rentabilidade na lavoura. Quando a gente fala sobre conectividade, nós estamos querendo dizer mais ou menos o seguinte, que hoje nós temos equipamentos capazes de detectar basicamente quase tudo que está acontecendo no solo, na superfície, lá embaixo e na planta também, tanto na área de pragas e doenças, como na área de fertilidade, né? Isso, hoje a gente está tendo inúmeras startups no Brasil voltadas para o agronegócio, né? São cerca de 300 startups que trabalham com desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio.
estão sendo desenvolvidos desde sensores de solo, de umidade, de fertilidade do solo, sensores de clima, monitoramento das áreas com uso de drones, com imagens com diferentes comprimentos de ondas, investigando através de imagens também o comportamento animal, a resposta dos animais, o ganho de peso animal, tudo através do uso de tecnologia. Isso vai gerar um banco de dados, né, que vai fazer parte de um Big Data do agronegócio, e esse Big Data do agronegócio, quando organizado por meio da inteligência artificial, uma machine learning, um aprendizado de máquinas, vai trazer muita informação para o produtor, muita capacidade de previsão dos seus resultados, e o resultado disso vai ser economia de recursos e aumento de resultados. Tá, nós podemos dizer hoje que a agricultura está mais evoluída do que a área da pecuária. Mas quando a gente fala em pecuária também, nós temos o setor de aves, de suínos, que está muito desenvolvido. Agora, a pecuária leiteira e a pecuária de corte ainda deixa muito a desejar quando a gente compara com outros setores, como a agricultura, por exemplo, né? Perfeitamente, Toninho. Isso é uma questão que vem mudado ao longo dos anos. Um exemplo disso é um evento como esse, voltado para a pecuária, lotado, com muita gente da parte técnica, muitos produtores interessados em adquirir conhecimento. E existem várias empresas que estão alertando para esse grande horizonte aberto para a inserção de tecnologia de ponta na pecuária de corte e leite. Hoje já se fala em sistemas de pesagem dos animais a campo, sistemas de avaliação de carcaça dos animais dentro do confinamento para determinação de ponto ótimo de abate. Se fala em detecção de cio de animais através de sensores de temperatura. Nós temos também trabalhos com investigação de gases que os animais soltam e identificando através desses gases, do comportamento do gás, como está a dieta desses animais. Então existem inúmeras ferramentas já que estão sendo disponibilizadas para a pecuária, tanto de corte como de leite, e um grande horizonte para a gente poder ainda trabalhar. Muita coisa pode ser feita ainda para a pecuária, como também na agricultura, ainda tem muito espaço. Esses próximos 10 anos vão ser definitivos, né? Toninho, como eu disse até na minha palestra, eu acho que vai ser antes disso, tá? A tecnologia, a gente, por exemplo, há 3 anos atrás, a gente não falava de drone nas fazendas, né? Hoje isso já está comum, há tanto empresas como o próprio pecuarista, o próprio agricultor, usando esses equipamentos para investigar suas lavouras, investigar o seu rebanho, olhar um sal mineral, olhar um proteinato no coxo. Então a tecnologia, ela vai crescer em progressão geométrica, e isso vai atingir os produtores, quer queira ou quer não. Eu não sei quando isso vai acontecer de uma forma ampla, que difunda-se em todas as fazendas, mas que vai ser mais rápido do que a gente imagina, vai. Já são 4 semanas de alta no mercado de reposição. Na última semana, porém, o compasso do mercado foi mais lento. Na média de todos os estados e considerando as categorias aneloradas, a variação nos preços foi de 0,3%. Em São Paulo, por exemplo, os vendedores estão mais dispostos a negociar, pois os pastos mais secos têm prejudicado a retenção do gado de reposição. Aqueles criadores que não prepararam uma estratégia de suplementação correm o risco de que os animais percam qualidade e automaticamente peso, o que pode influenciar nos preços recebidos. Portanto, há menor resistência neste elo. Porém, a mesma falta de capacidade de suporte das pastagens é o fator que também afasta os compradores dos negócios. E, somado a isso, ao o baixo poder de compra em função da lenta recuperação no mercado do boi gordo. Em São Paulo, por exemplo, com a virada de mês se aproximando, a necessidade de compra das indústrias vem aumentando, é provável que a reposição ganhe uma liquidez mais consistente agora nesse início de semana. E depois do intervalo, vamos falar sobre a captação de leite que deve crescer nesse ano. Vamos falar também das importações de lácteos pelo Brasil e a abertura do mercado chinês para as indústrias brasileiras. É um minutinho só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP,
e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Segundo a estimativa da Viva Lácteos, que é uma associação que reúne os principais laticínios do país, a captação de leite deverá crescer 4,3% este ano no país em relação aos 33,6 bilhões de litros do ano passado. E caso essa projeção se concretize, o volume poderá chegar a 35 bilhões de litros. A captação, que começou o ano em baixa por causa da menor oferta de matéria-prima, ela ganhou fôlego no segundo trimestre, após a entrada da safra na região sul do país, e foi impulsionada pelos preços ao produtor, que subiram nos últimos 6 primeiros meses do ano, em razão da oferta restrita. Nos 7 primeiros meses do ano, os preços subiram 11,5% em termos reais, segundo o relatório do CPEA-Exalc. Como a economia não reagiu conforme a expectativa, as importações caíram a partir de abril e houve uma estabilização da oferta interna, com alta de 6,5% na captação no primeiro semestre. De janeiro a julho, as importações brasileiras de produtos lácteos somaram 87,6 mil toneladas, um aumento de 10% ante o mesmo período do ano passado. Segundo a Via Láctea, as importações deverão recuar, mas deverão encerrar o ano em linha com 2018. A Via Láctea projeta aí compras de 150 mil toneladas, ou 480 milhões de dólares. Em 2018, o Brasil importou 152 mil toneladas de lácteos por 485 milhões de dólares. Para a Via Láctea, as exportações brasileiras deverão encerrar o ano com avanços de 10% em volume, para 25.400 toneladas, e 5% em receita, para 61 milhões de dólares. Ainda assim, o país deverá, mais uma vez, ter um déficit na balança comercial de lácteos. No primeiro semestre, esse déficit foi de 215 milhões de dólares. Depois da abertura do mercado chinês aos lácteos do Brasil, a China deu sinais de que as aguardadas autorizações para que mais frigoríficos brasileiros exportem carnes ao país podem ser concedidas dentro de aproximadamente 10 a 15 dias. Para os frigoríficos, as habilitações representam uma oportunidade para aproveitar melhor a demanda criada pelo surto de peste suína africana, que chacoalhou a China e vem chacoalhando. Como os abatedouros atualmente autorizados a exportar, a capacidade de produção está bem perto do limite. As habilitações, elas devem tornar a China ainda mais importante para os frigoríficos. O país asiático já é o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango, suína e bovina. E no primeiro semestre, os embarques renderam 1 bilhão e 400 milhões de dólares, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. Desde o ano passado, ainda na gestão do ex-senador Blairo Maggi, a pretensão do Ministério da Agricultura era que pudessem ser autorizados a embarcar para a China até 78 estabelecimentos de todas as carnes. Mas de lá para cá, diversos obstáculos impediram o avanço, como a frustrada visita feita em novembro por técnicos chineses a 11 abatedouros. O resultado da missão foi conhecido neste ano,
com a reprovação de uma planta e pedidos de correção de inconformidades detectadas. Olha, existe aí um problema muito sério. O nosso país, o nosso Brasil, ele está passando, todo mundo sabe, por uma questão política, por uma questão ética, por uma questão social muito séria. E atrelado a isso, nós temos problemas entre China e Estados Unidos, essa guerra comercial. Nós temos agora esse problema da Amazônia, que na minha visão é mais um problema político lá do exterior, algumas ONGs importantes. Nós vemos que esse problema amazônico, ele está voltado mais para o que tem dentro, debaixo do solo daquela floresta. Esse é o interesse da maioria dos países que estão batendo muito no nosso país. Agora, aqui no nosso país, nós precisamos muito fazer a lição de casa. Não é só eu, não, você também que está nos acompanhando e principalmente a classe política que está governando esse país. E quando eu falo classe política, eu estou falando do município, do estado e do nosso Brasil. Nós temos que, nesse momento, olhar para o nosso país, para a nossa população. É olhar para os mais de 13 milhões de desempregados. O país hoje tem por volta de 30% de miseráveis ganhando menos de R$ 70 por mês, tentando viver nesse país. Esse país está precisando de uma chacoalhada moral. Nós estamos precisando deixar correr sangue verde e amarelo no nosso corpo. Nós temos que abraçar esse país, independente de partido político. E hoje nós chegamos ao final de mais uma edição do Agora Agro. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, que Deus nos proteja e até o próximo programa.